Ô galera, beleza? Primeira aula de Blender. E antes da gente começar, eu acho que eu posso deixar para depois algumas configurações, mas depois vocês vão entender, né? Bom, gente, essa deve ser a tela que vocês estão vendo, né? Tem um cubo ali. Então, aqui no início do Blender, tu vai ter sempre uma câmera, né? E uma luz, né? No espaço 3D, ok? Ok. Bom, gente, esse curso de Blender aqui, ele foi feito para reforçar o desenvolvimento de jogos. Também vou ensinar as coisas relativas ao DK nele, não agora, agora vocês esqueçam o DK um pouco, vamos falar de 3D. Vou ensinar o 3D aqui muito mais prático, né, do que o DK, porque eu não sou aquele cara, pelo menos no 3D, né, porque é muita coisa que tem aqui, mais um monte de coisa lá no DK vai ficar complicado, porque tem muita coisa que o DK já resolve que eu não vou estar passando aqui. Mas, mesmo para quem não faz o curso de jogos, esse curso é muito bom porque vai ser prático, vai ser para modelar mesmo e para entender alguns conceitos de modelagem, principalmente modelagem para jogos, onde a gente vai ver a questão de como economizar polígonos, né? A questão que a gente tem uma cotação de polígonos que a gente pode estar colocando e etc. Enfim, bem-vindos aí à primeira aula de Blender e vamos começar, ok? Ok. Bom, aqui no Blender, para você girar a câmera, você usa o botão do meio do mouse, a bolinha. Só que você não a gira, você simplesmente a pressiona. Podem acompanhar por aqui, ok? Se você girar para frente e para trás, você dá um zoom, né? O botão direito é o botão do nosso cursor. Por exemplo, se eu mirar o cursor em algum local, é o local que eu estou indicando que vai ser criado meu próximo objeto ou feito ou qualquer coisa, ação aqui. Ou seja, é uma mira, é um cursor, é uma alça de mira, como vocês veem aqui, né? O outro botão do mouse, né, o esquerdo, você seleciona aqui no nosso Blender. Seleciona a luz, seleciona a câmera, ou seja, é o botão de seleção. Para ajudar, né, a modelagem, o Blender possui diversos recursos de atalho. Se você segurar Ctrl, né, e rodar a bolinha do mouse, a gente vai ter aqui, né, ele vai fazer andar na horizontal, né, com Ctrl. Se eu segurar Ctrl e ao invés de rodar a bolinha do mouse, eu pressioná-la e mexer o mouse, ele vai dar aquele zoom in, zoom out, né, para frente e para trás. Ok? Então, rodando na vertical, na horizontal e pressionando na vertical. Ok. Se eu segurar o Alt, vocês veem que aqui a minha barrinha mexe, ou seja, é o controle de animação. Ok? Ctrl Alt giro, eu giro ao redor do eixo do objeto. Ok? Ao redor da minha visão, pelo visto aqui. Né? Ok. Se for Shift e a bolinha do meio do mouse, vejam que eu vou, né, na vertical, na visão do objeto e consigo mexer, né, em qualquer direção se eu segurar Shift e pressionar a bolinha do meio do mouse. Ok. São os comandos de orientação básicos, você vai pegar aí na prática. Agora, os outros comandos aqui, ESC é o cancel, ok? Por exemplo, você mexeu um objeto, se arrependeu, o ESC sempre vai ser o botão de cancel. Bom, outros botões são G, R e S, relativos a G, para você mover o objeto, S de Scale e R de Rotate. Mas, Fernando, fica muito difícil mover dessa forma. Ok.
Vocês repararam que tem umas linhas aqui? Essas linhas, né, representadas até pela gizmo aqui. O que é a gizmo? A gizmo é uma guia em que ela faz a intersecção do objeto de acordo com o seu eixo, né? Ou seja, o eixo seria o ponto do nosso objeto de referência à sua posição e à sua existência como objeto no espaço 3D. Ou seja, esse eixo é uma referência ao objeto, ao ponto que designa que ele deve respeitar para fazer todas as suas ações gravitacionais. Ou seja, esse ponto, esse pivô, é o que vai ser usado, é o que vai ser é o ponto relativo que será usado para mover, para rotacionar. Ou seja, como esse ponto é no meio, ao rotacioná-lo, você vê que ele rotaciona em volta desse vetor, desse ponto, aliás. Se eu for escaloná-lo também, a escala é feita de acordo com esse ponto. E se eu for movê-lo também. Então as coordenadas mudadas são de acordo com esse ponto. Essa é a função desse pivô. Aqui no cantinho, né, porque está as minhas orientações em cima, mas quando você gira a tela, tem orientação, né, para onde você está olhando, para você saber se é frente, trás, do lado. E se você clicar em um ponto da gizmo, ele vai se mover naquela direção, o que torna mais fácil a nossa movimentação. Ctrl Z também é o botão de retorno. Não se tem, né? Ok. Ctrl Z. Ok. E como usar isso nos nossos comandos de rotação e etc. Bom, quando você estiver movendo e quiser que ele se relacione numa posição diretamente, você vai clicar enquanto estiver ativo essa ação no botão X e ele vai colocar o seu objeto para se mover ao eixo X. No eixo Y, ele vai fazer, né, no eixo Y. E no Z, vai fazer seu objeto mover apenas no eixo Z. E isso funciona para as outras, né, transformações. X, Y, Z. Ok. Scale também. Z, X, Y. Isso também funciona no modo de edição, que a gente vai falar mais adiante. A gente está no modo de objeto. Outra coisa a se destacar nessa primeira aula, né, que eu quero que vocês pratiquem isso, é os modos de visualização trabalhados no teclado numérico. Se você usa notebook, esse tipo de coisa, você vai ter que vir aqui, né, em Views, Left, Right. Esse modo de visão são o seguinte: a gente está numa visão chamada de visão de perspectiva, que ela é muito mais realista. Mas, se você clicar em um, né, você quer realmente orientação ortográfica, como é que realmente seu objeto é na frente, né? O botão 1 vai para frente, teclado numérico, lembrando. Então a visão de perspectiva pode te atrapalhar um pouco, né? Então você clica no número 5, que ele vai trabalhar na visão ortográfica. A visão ortográfica é uma visão de linhas, é uma visão onde você vê a proporção real numa certa vista, vamos dizer assim. Muito utilizada em programas de CAD. Ok. O 1 é a frente, o 7 você vê ao topo do objeto, o 5, o 8, aliás, é a visão de usuário. Ok? O 4, você vê a visão ortográfica do usuário. Se você ficar pressionando, ele gira por vários tipos de vistas de usuário. O 6, a mesma coisa, só que ao contrário. E o 2, né, você rotaciona para baixo. Ou seja, o 8, 4, 6 e 2 você usa bem similarmente as setas direcionais, né, movendo para os lados na visão ortográfica, ok? E na visão perspectiva também. Você rotaciona o seu objeto, né, com a tecla 8, 4, 6 e 2 de um modo ordenado, ou seja, né, na grade.
para que você tenha um controle de visualização de detalhes, etc. Por exemplo, se eu modelar uma coisa num ângulo específico, né, você consegue regular assim. O 3, right, 1 front, 7 topo, né? E eu esperava que o 9 fosse left, mas aí que começam os outros comandos, né? Que é com Ctrl 5, né? Voltar ortográfica. Então, de novo, o 1 top, 7 top, 3 right, Ctrl 3 left, Ctrl 1 back. É o contrário, né, do que faz Ctrl 7 button. Ou seja, 7 é topo, ao contrário seria embaixo. Então eu seguro o Ctrl e aperto. Muitos comandos no começo, sim, demais até. Mas é uma ferramenta poderosíssima, né? O Blender. Uma grande produção do Blender foi uma animação chamada Sintel, ok? Que eu gostaria que vocês assistissem. Esta animação foi feita usando o Blender. É uma animação muito bacana. É um vídeo de 14 minutos, né? No site do Blender.org vocês podem encontrar diversos dados sobre essa animação, que conta a história de uma aventureira que tinha um dragão. Ok? E ela vai atrás desse dragão, e eu não vou contar a história para não ficar chato, mas eu quero botar as partes bem marcantes, né, de produção do Blender, de grandes cenários que foram possíveis de serem criados, ok? Através desse software. Bom, depois vocês vejam no YouTube. Bom, gente, continuando, a tecla T você tira este menu, né, de ferramentas, e esse de propriedades com a tecla N, né, para deixar sua tela um pouco mais limpa. Bom, isso tudo a gente fez em Object Mode, que também serve no modo de edição, né, que a gente vai modificar o objeto. O botão de seleção, né, lembre-se que é o botão esquerdo, é a mesma coisa aqui para selecionar os vértices. Eu vou explicar essa barrinha aqui agora. Em Object Mode, né, a gente vai acessar as views, né, seja por aqui ou através do teclado numérico. Existem vários modos de seleção, ok? Seleção reversa, Select All, Circle Select, Border Select, vai usar bastante, que eu vou mostrar agora, né? Tô falando. Bom, é o seguinte, se você teclar a tecla A e tiver algo selecionado, ele deseleciona tudo. Se você clicar em A agora, ele seleciona todos os pontos, porque está no modo de vértice. Se você teclar a tecla C, você vai ver esse camarada aqui, e com o cursor do meio do mouse, você aumenta ou diminui essa bolinha. Essa bolinha é o seguinte, você segura o botão direito e vai arrastando, e todos os vértices que ele encontrar, ele vai somando na sua seleção. O botão esquerdo deseleciona esse modo. O botão B é a mesma coisa, só que é uma alça de mira, tecla A para selecionar e B, ó. Esses são os modos de seleção. Então, você pode fazer uma seleção reversa. Eu quero todos menos esse, Ctrl I. Muito legal, né? Bom, o modo de mesh, em Edit Mode, você tem aqui o método divisão, né? Ver sólido, ver pela grade, ver pela textura. A gente sempre deixa sólido. E com a tecla Z a gente altera até para ver por trás do objeto às vezes, ok? Somente quando você estiver editando e precisar ver o desenho lá atrás para estar acompanhando, então você use Z, ok? Ok. Aqui agora você tem o pivô, né? Eu não vou mexer. E os modos
que você manipula através das teclas, né? Rotate, Scale, tudo aqui. E a referência, se é local ou global. Global é através da sua visão, através do mundo, né? Através das referências de gizmo que tem no espaço 3D. Local seria quando você for fazer alguma coisa em referência ao teu pivô. Então, ele vai fazer o movimento de acordo com o pivô central, de acordo com a vista. E no global, né, que fica sempre, né, nesse caso, ficou a mesma coisa que esse estrado de um quadrado, mas é mais ou menos assim que funciona. E, claro, modo de seleção de vértices. Agora você tem o modo de seleção de Edgar, ou seja, arestas, né, e o modo de seleção de polígonos, né, ou como a galera gosta de falar, né, em vértices ou faces. Bom, e quando você quer, por exemplo, ver o desenho lá atrás e não quer que fique a grade toda aparente, porque tem muitas linhas, você clica aqui que é o Limit Selection to Visible. Esse Limit Selection to Visible é muito interessante. É o seguinte, às vezes você está modelando e você quer mover um grupo, né, de pontos ou vértices que estão em mesmo local. Se eu selecionar aqui, sem isso selecionado, eu vou selecionar apenas, deixa eu voltar para vértice, o ponto da frente. Aí eu vou ter que ir lá, mover o outro. Então isso aqui faz o seguinte, quando eu pegar e selecionar, ele seleciona todos, mesmo que estejam lá atrás. E eu consigo mover um grupo, né? Eu consigo acessar uma área visível maior, de profundidade. Aqui é a proporção, né? Você quer que as coisas sejam feitas proporcionalmente no modo de edição. Eu também não gosto de mexer. E aqui para você acompanhar a grade quando você for fazer é o snap, né? Tem isso no DK também. Então você vê os conceitos, que legal. É os mesmos conceitos aqui em 3D que vem lá do DK. E é isso que é legal aprender. Então, para o básico, para a introdução, interface, comandos, a gente já está até em edição. Então, é questão de você pegar e praticar esses comandos, ok? É isso. E depois a gente já vai modelar já objetos, depois já modela um personagem. Então, como eu falei, como os conceitos de UDK servem para cá, a gente vai diretamente fazer o nosso objeto. E mesmo quem ainda não fez o curso de UDK, pode tranquilo fazer esse curso, que eu vou trabalhar conceitos quando for a hora certa. E também, não se tem até muito conceito aqui, né? O conceito de 3D vai entrar mais conceito de design do que de 3D, na verdade. Quando a gente for fazer a textura e etc, né? E é isso aí, gente. Olha lá que legal. Quando você bota a visão aparente, tu consegue também ver as linhas, né, que estão atrás, né? Até para você não precisar botar tudo invisível, vamos dizer assim. Mas ok, gente. Vamos ficar por aqui nessa primeira aula, né? Foi bastante até maçante para vocês, eu acho. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.